Você ama seu cachorro, mas será que está sem querer colocando a vida dele em risco? Pois é, chocolate pode matar seu cachorro em 30 minutos. Uvas destroem os rins em horas. E tem vários outros erros que você comete todo dia. Alguns estão acontecendo agora na sua casa. Aquela coleira que parece inofensiva, o jeito que você transporta ele no carro ou até a forma como você escova os dentes dele. Isso se você escova. Neste vídeo, vou te mostrar os erros mais perigosos e como corrigir cada um deles. Alguns podem literalmente salvar a vida do seu cachorro. Quem nunca esteve comendo algo e ao olhar para o lado, o seu cachorro está ali olhando para você com carinha de pedindo um pedaço. E aí com o coração mole você cede. Esse gesto de carinho pode ser um risco grave. Vários alimentos comuns para humanos são tóxicos para cães. Em alguns casos, basta uma pequena quantidade para causar vômitos, convulsões e até morte. Alimentos como chocolate contêm teobromina, que pode causar arritmias e intoxicação grave. Uvas e passas podem levar à falência renal. Xilitol, presente em chicletes e doces sem açúcar, é uma das substâncias mais perigosas para cães. Cebola e alho afetam os glóbulos vermelhos e podem causar anemia. Abacate, café, álcool, ossos cozidos, restos de gordura, todos oferecem riscos diferentes, mas reais. Além disso, há o hábito de dar restos da própria comida. Não pode, pois a maioria dos pratos humanos tem sal em excesso, temperos fortes, gordura e ingredientes perigosos. E outra coisa, ao oferecer a sua comida, você reforça o comportamento de mendigar à mesa, o que pode virar um problema de convivência e até de saúde como obesidade. A solução é bem simples. É investir em petiscos específicos para cães ou frutas seguras, como maçãs sem sementes, bananas e cenoura. Sempre em pequenas quantidades e com orientação veterinária. Você está alimentando seu cachorro da maneira correta? Você sabia que a coleira que você escolhe para o seu cachorro tem impacto direto na segurança, no conforto e até no comportamento dele? Na hora da escolha, deve ser verificado o tipo, o ajuste, o material ou o porte do animal. Existem vários tipos de coleira, e cada uma serve para um objetivo diferente. As coleiras planas são as mais comuns, mas precisam de ajuste perfeito. As peitorais são ideais para cães que puxam muito, pois distribuem a força e evitam pressão no pescoço. Já as de adestramento ou com pinos de correção só devem ser usadas com orientação profissional, nunca por conta própria. Algumas têm fechos de segurança, breaking wave, que abrem em caso de emergência, ideais para passeios em locais com risco de enrosco. O ajuste tem que ser firme mas confortável. A dica é, você deve conseguir passar 2 dedos entre a coleira e o pescoço do cachorro. Menos que isso, está apertada demais. Mais que isso, ele pode escapar. Agora, aquela frase clássica, é só um minutinho, eu já volto. Esse pensamento pode matar seu cachorro. Com 26 graus lá fora, o interior do carro atinge 46 graus Celsius em apenas 10 minutos. Em 30 minutos, mais de 50 graus Celsius. Temperatura suficiente para causar hipotermia, desmaios e falência de órgãos. E aqui está o problema, cães não suam como humanos. Eles regulam a temperatura pela respiração ofegante. Quando o calor é extremo, isso não funciona e eles entram em colapso rapidamente. Mesmo com vidros abertos, o risco é real, então nunca deixe seu cachorro sozinho no carro, nem por um minuto. Agora, outro erro mortal. Seu cão fica solto no carro em movimento? Em uma freada brusca ou colisão, ele vira um projétil. Um cachorro de apenas 10 kg pode atingir mais de 300 kg de força em um impacto a 90 km por hora, machucando ele e você. Além disso, um cão solto pode pular no colo do motorista, apertar botões ou até saltar pela janela. Tudo isso aumenta o risco de acidente. Como transportar com segurança? Use o cinto de segurança para cães preso à coleira peitoral, caixa de transporte fixada ao banco, grade divisória no porta-malas, em carros grandes, cadeirinha para cães pequenos, mas nunca no colo, nem solto no banco. E se você está gostando do vídeo, deixe aquele like e se inscreva no canal. Eles adoram explorar com o focinho e a boca. Tudo é cheiroso, tudo é interessante e muitas vezes tudo vai parar dentro da boca. Então muito cuidado com moedas, pregos, parafusos,
remédios humanos, tampinhas de garrafas, elásticos de cabelo e produtos de limpeza. Mantenha essas coisas distantes dos seus cachorros. Pulgas, carrapatos e vermes intestinais ainda são subestimados por muitos tutores, principalmente quando o cachorro vive em apartamento ou não tem contato com a rua. As pulgas, além de provocarem coceiras e alergias, podem causar dermatites graves e transmitir vermes. Carrapatos são ainda mais perigosos, podendo transmitir doenças como erlichiose e babesiose, que afetam o sangue e podem ser fatais se não tratadas rapidamente. E os vermes, muitos cães infectados não apresentam sintomas no início, mas os parasitas vão comprometendo o intestino, o estômago e até o coração, como no caso da dirofilariose. Esses parasitas podem estar no tapete da sala, em um passeio no condomínio ou até nas roupas dos tutores, que sem perceber levam o problema para dentro de casa. Mas tem solução para proteger o cão. Use medicações preventivas contra pulgas e carrapatos conforme orientação veterinária. Mantenha a verminação em dia, geralmente a cada 3 ou 6 meses. Faça exames de rotina e fique atento a sinais como coceira intensa, perda de apetite, fraqueza ou fezes alteradas. Você escova seus dentes todos os dias, certo? Mas quando foi a última vez que escovou os dentes do seu cachorro? A saúde bucal dos cães é frequentemente ignorada e isso pode gerar consequências sérias, que vão muito além do mau hálito. Placas bacterianas, tártaro, gengivite e até perda de dentes são comuns em cães que nunca passaram por escovação. Quando a infecção bucal avança, as bactérias podem entrar na corrente sanguínea e atingir órgãos vitais, como coração, rins e fígado. Um problema simples pode se tornar uma ameaça à vida. Comece a escovação ainda quando o cão é filhote, isso facilita a adaptação. Mas use cremes dentais específicos para cães, nunca pasta humana, que contém flúor e é tóxica para eles. O ideal é escovar os dentes do seu cão por pelo menos 3 vezes por semana, ou diariamente se possível. Além da escova, você pode usar brinquedos mastigáveis e petiscos dentais para ajudar na limpeza mecânica. A medicina preventiva também vale para os cães. Assim como nós fazemos check-ups, eles também precisam de consultas periódicas, pelo menos 1 a 2 vezes por ano, exames de sangue e fezes, especialmente a partir da fase adulta, atualização de vacinas e vermífugos, conforme o calendário orientado pelo profissional. Muitos tutores acreditam que se o cachorro está comendo e brincando, está tudo certo, mas não é bem assim, né? Todo cachorro é especial, mas nem todos são iguais. Muitas raças têm predisposição a problemas de saúde específicos, herdados geneticamente. Ignorar isso pode fazer você perder sinais importantes de alerta, ou até mesmo deixar de prevenir doenças graves. Pugs, Bulldogs e Shih Tzus sofrem com o chamado síndrome baxicefálica, que dificulta a respiração. Golden Retrievers e Labradores tendem a ter problemas nas articulações, como displasia de quadril. Dachshunds, salsichinhas, são propensos à hérnia de disco por causa do corpo longo. Cães pequenos, como Poodles e Yorkshires, têm mais chances de desenvolver problemas dentários e cardíacos. Raças grandes costumam ter menor expectativa de vida e risco aumentado de doenças ósseas ou câncer. E não se trata só de raça pura. Até cães sem raça definida podem herdar características que pedem atenção especial. Filhotes são curiosos, brincalhões, cheios de energia, e a vontade de levá-los para passear logo nos primeiros dias em casa é enorme. Mas aqui vai um alerta: levar um filhote ao parque antes da hora certa pode colocar a vida dele em risco. Os primeiros meses de vida são críticos para o desenvolvimento do sistema imunológico. Até que o protocolo de vacinação esteja completo, o filhote ainda está vulnerável a vírus e bactérias, como parvovirose, sinomose, leptospirose, entre outras doenças graves e altamente contagiosas. Mesmo que ele pareça saudável, o simples contato com a grama, fezes de outro cão ou até poças de água contaminada pode ser suficiente para desencadear uma doença fatal. E não é só questão de saúde. Parques também podem ser perigosos por causa de cães adultos que brincam de forma mais bruta, sem perceber a fragilidade de um filhote. Isso pode causar acidentes físicos ou até traumas comportamentais. A dica é que você espere o seu filhote receber todas as vacinas recomendadas pelo veterinário, geralmente até 16 semanas.
e só então comece a introduzir passeios e socialização, sempre de forma gradual e controlada. Nenhum cachorro nasceu para viver só dentro de casa ou no quintal, e isso vale até para os mais preguiçosos. Passear não é só uma questão de fazer xixi ou gastar energia. Para os cães, sair de casa é uma experiência completa de estimulação física e mental. Eles conhecem novos cheiros que alimentam o cérebro deles como um livro para nós, sons e imagens que ajudam a reduzir o estresse, interações sociais com outros cães ou pessoas que previnem comportamentos agressivos ou medrosos. Cães que não saem com frequência tendem a desenvolver problemas como ansiedade e tédio crônico, agressividade, destruição de objetos e até depressão canina. 20 a 30 minutos por dia já fazem uma enorme diferença, tanto na saúde física quanto no equilíbrio emocional. Você chega em casa e encontra um chinelo mastigado, o sofá arranhado, um buraco no quintal ou aquela almofada em pedaços no chão, o problema é o tédio. Cães precisam de estímulo, e não só físico, como passeios e corridas como mencionei agora há pouco, mas também mental. Quando não têm atividades suficientes ao longo do dia, eles procuram maneiras próprias de se entreter. Se o seu cão estiver destruindo objetos, lambendo excessivamente as patas, latindo sem parar, cavando buracos, perseguindo o próprio rabo, pode ser sinal de tédio. Para evitar isso, use brinquedos interativos que exigem raciocínio, como esconder petiscos, rotinas de passeio e brincadeiras com você, e também mudanças de ambiente, como andar por caminhos diferentes. Um cachorro cansado fisicamente e mentalmente é um cachorro mais equilibrado. Ainda existe quem acha que bater no cachorro ensina alguma coisa. Castigo físico não educa, traumatiza. O cachorro não entende que aquela dor tem relação com o que ele fez. O que ele aprende é: meu humano é imprevisível e perigoso. Com o tempo, isso gera medo, insegurança, quebra de vínculo e até comportamentos agressivos ou retraídos. O que pode ser feito é recompensar o comportamento certo, redirecionar o errado, criar uma rotina clara e segura. Por exemplo, se o cachorro faz xixi no lugar certo, elogie. Se errar, limpe sem alarde e dê nova chance para ele acertar. Educar um cachorro exige paciência, consistência e empatia. Assim como com crianças, a violência nunca deve ser o caminho. Você chega em casa, vê o sofá destruído, aponta o dedo e solta. Você fez isso? Olha só o que você fez. O cachorro abaixa as orelhas, desvia o olhar e parece culpado. Certo? Errado. Ele está com medo, não porque entende o que fez, mas porque percebe que você está bravo. Os cães não associam broncas atrasadas ao comportamento errado. O que ele fez foi horas atrás, e na cabeça dele isso já passou. Então, ao gritar ou repreender depois do acontecido, o que você realmente ensina é: meu humano do nada explode comigo, melhor eu agir com cautela perto dele. Isso destrói a confiança e o vínculo entre vocês. O ideal é corrigir o comportamento no exato momento em que ele acontece. Se não viu acontecendo, ignore e trabalhe para evitar a repetição, tirando objetos do alcance, reforçando o que está certo e até mesmo mudando o ambiente para facilitar o acerto. E se a destruição for recorrente, o problema provavelmente não é desobediência, mas tédio, ansiedade ou falta de rotina, como falei anteriormente. Sabe aquele vídeo engraçado em que alguém finge jogar uma bolinha e o cachorro fica procurando? Ou quando um tutor se esconde de repente e o cão entra em pânico? Pois é, nem toda brincadeira que faz humanos rirem faz bem para os cães. Cães são sensíveis e muitas dessas brincadeiras, que parecem inofensivas, geram estresse, medo ou confusão emocional. Brincadeiras como fingir que vai bater ou assustar o cão de propósito, brincar de roubar a comida dele, forçar abraços ou beijos quando ele claramente não quer, rir ou gravar quando o cão está assustado com barulhos ou movimentos são prejudiciais e geram perda de confiança, ansiedade e agressividade reativa. Se o seu cão coloca o rabo entre as pernas, orelhas para trás, boceja fora de hora, desvia o olhar, então pode ser algum alerta de desconforto. E quanto mais você ignora esses sinais, mais ele se retrai ou reage. Seu cachorro mastigou uma almofada, cavou um buraco no jardim, late toda vez que ouve um barulho estranho, ele está apenas sendo cachorro. Não são sinais de mau comportamento. Fazem parte do instinto canino, são formas naturais de expressão, comunicação e alívio de energia. Mastigar ajuda na higiene bucal, alivia o tédio e é especialmente importante em filhotes durante a troca de dentes.
Latir é uma forma de alertar, chamar atenção ou expressar emoção. Silenciar completamente um cão é como proibir uma criança de falar. Cavar simula a busca por presas, esconde brinquedos ou serve como forma de refrescar o corpo. Em excesso, pode indicar estresse ou ansiedade, mas não é rebeldia. O segredo não é reprimir, é redirecionar. Ofereça brinquedos próprios para mastigar. Ensine comandos de quieto com paciência e reforço positivo. Crie ambientes onde cavar é permitido, como uma caixa de escavação. Você chama de filhinho, compra roupinhas, leva no colo o tempo todo e evita ao máximo qualquer desconforto para ele? Cuidado, humanizar demais o seu cachorro pode estar prejudicando a saúde física e emocional dele. Cães não são bebês humanos, são animais com necessidades, instintos e linguagem própria. Quando você ignora isso, por mais bem intencionado que esteja, pode estar privando o cachorro de aprender a ser independente, impedindo ele de socializar com outros cães, reforçando medos e inseguranças, como carregar no colo quando ele está com medo, em vez de mostrar que está tudo bem, estimulando comportamentos possessivos ansiosos, como latidos excessivos e destruição. Você deve entender que seu cão precisa de liberdade controlada, limites claros, estímulos físicos e mentais, e claro, carinho, mas do jeito certo para a espécie dele. Me diga aqui nos comentários se você trata o seu cachorro como filho. Dar ração de qualidade, levar ao veterinário, comprar uma caminha confortável, tudo isso é importante, mas nenhum desses cuidados substitui o que os cães mais precisam de você: presença, atenção e respeito. Os cães são animais sociais, eles vivem pelo olhar, pelo toque, pela rotina com seus humanos. Não adianta deixar tudo pronto em casa e achar que isso basta. E presença não é apenas estar no ambiente, é também sentar no chão e brincar, falar com ele com carinho, prestar atenção aos sinais, caminhar lado a lado, sem pressa. Diga aqui, você sabia de todas essas coisas perigosas que você está fazendo com seu cachorro agora? Conta aqui abaixo nos comentários. Gosta de cachorros? Tem um vídeo no canal que fala de 7 cachorros que não superaram o luto de seus tutores. Vou deixar aqui nos cards. Agora, se gostou do vídeo, deixe aquele like e se inscreva no canal para continuar recebendo mais vídeos de curiosidades como esse. Aqui na tela final deixarei mais vídeos. Aproveite! Obrigado e até a próxima!